dúvida bíblica que surge na cabeça de muitas pessoas, muitas vezes, é sobre a quantidade de vezes que um ser humano pode se batizar. Já se batizou uma vez? Será que pode se batizar uma segunda vez? Alguns usam o termo rebatismo. Como é que fica? Será que a pessoa pode se batizar mais de uma vez? Essa dúvida muitas vezes vem da seguinte passagem bíblica, que está no livro de Efésios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala de um só batismo. No verso 4 ele diz: há um só corpo e um só Espírito, assim também como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se a Bíblia diz que é possível batizar-se apenas uma vez, por que muitas pessoas passam pelo batismo uma segunda vez? Para entendermos isso, nós precisamos analisar essa passagem bíblica mais de perto. Como nós estamos lendo o livro de Efésios, é bom dar uma olhadinha sobre quem escreveu Efésios e sobre o contexto de Efésios. Abra sua Bíblia no livro de Efésios e você poderá notar no começo do capítulo aqui que a carta aos Efésios foi escrita por Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essas informações são muito importantes, preste bem atenção. Quem escreveu que há um só batismo? Paulo. Ele escreveu para quem? Para os cristãos que moravam em Éfeso, para os Efésios. Paulo estava em Roma, preso, e então escreveu para eles uma carta à distância para eles. Quando ele estava à distância, então ele explicou para eles que há um só batismo. Vamos comparar isso com uma outra passagem bíblica. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 19, você vai encontrar um episódio interessante de quando Paulo fez uma visita aos cristãos em Éfeso. Note que ele havia escrito uma carta para os cristãos em Éfeso. Agora aqui nós vemos ele indo a Éfeso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19 e acompanhe comigo a seguinte passagem bíblica. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, em que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João nós recebemos, responderam eles. Disse-lhes Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele disse ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do nosso Senhor Jesus. Você percebe? Paulo aqui chega em Éfeso, faz algumas perguntas para os cristãos em Éfeso e os batiza uma segunda vez. Então Paulo estava se contradizendo? Não, pastor, mas de repente aí ele está falando de algum outro tipo de batismo. Mas preste bem atenção aqui. Eles haviam sido batizados no batismo de João. Jesus havia sido batizado no batismo de João. Eles haviam sido batizados para o arrependimento de pecados. Eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E o batismo havia sido por imersão nas águas. E eles eram cristãos. E eles estavam fiéis à igreja. Como que pode, em um lugar, Paulo dizer que existe um só batismo e em outro lugar, Paulo chegar a rebatizar aquelas pessoas, batizá-los uma segunda vez? Não há aqui uma aparente contradição bíblica? A explicação para isso nós encontramos no próprio livro de Efésios, naquela mesma passagem bíblica que nós lemos no começo, que nós podemos relê-la mais uma vez. Volte com a sua Bíblia aí para Efésios capítulo 4 e dê uma olhadinha aí no todo da passagem bíblica, qual é a mensagem da passagem bíblica. No capítulo 4 de Efésios, o tema é a unidade do corpo de Cristo. Aqui diz, desde o verso 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você percebe? Esse é o assunto do capítulo, a unidade. Então aqui eu quero fazer algumas perguntas para você. E as perguntas são, aqui diz, há um só corpo. O que é o corpo? Nós sabemos que o corpo é a igreja. Né? Você deve frequentar uma igreja, eu frequento outra. Sou pastor de 9 igrejas e eu lhe pergunto, aqui não diz que deve existir uma só igreja? Como é que nós podemos conceber a ideia de igrejas em diferentes lugares da cidade? Aqui também diz que há um só Espírito.
assim como a esperança para a qual nós somos chamados é uma só, né? Não há mais do que uma só esperança. Aqui no verso 5 diz que há um só Senhor. E eu lhe pergunto, Jesus Cristo é Senhor? Sim ou não? Sim, correto? O Pai é Senhor? Sim ou não? Sim, correto? O Espírito Santo é Senhor? Sim ou não? Sim, correto? Então, como é que nós podemos falar em três senhores, sendo que aqui diz que há um só Senhor? Aqui também diz que há uma só fé. Quando Jesus curava uma pessoa, ele dizia, a tua fé te salvou. Ezequiel escreveu que a fé de um pai não pode salvar o filho, bem como o filho não pode ser salvo pela fé do pai. Como é que aqui diz que existe uma só fé? É claro que você já entendeu. É claro que você já entendeu que o nosso texto aqui não está falando de quantidade, mas de essência. Assim como cremos que Deus é apenas um, mas se manifesta através de três pessoas, nós também cremos que o batismo é um só, mas que em quantidade pode acontecer mais vezes. Há um só batismo. Não existe batismo por aspersão, não existe batismo de crianças, não existe batismo pelos mortos. Há um só batismo que é nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados, aceitando a Jesus como Salvador pessoal e Senhor da vida. Entretanto, entendemos que em termos de quantidade pode acontecer dois tipos de situações diferentes em que é possível, biblicamente, fazer o batismo mais de uma vez ou o rebatismo. Uma delas é a que nós vimos em Atos 19, que é a situação na qual as pessoas já haviam se batizado por ter aceitado uma quantidade de doutrinas, mas aquilo era parcial, e agora então por terem conhecido mais doutrinas bíblicas, refazerem seu pacto com Jesus diante do que passaram então a conhecer e se propõem a seguir. A outra situação na qual nós vemos um segundo batismo ou um novo batismo é quando o batismo anterior foi rompido, foi rasgado. A Bíblia não compara o nosso compromisso com Jesus com um casamento, como por exemplo em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 ao verso 20, quando a pessoa adultera, ela não é então passível de passar por um novo casamento. Então também quando a pessoa rompe a fidelidade dele com Jesus, pode ser que ela precise então de um recompromisso com Jesus, marcado pelo batismo novamente. Então, meu querido, se você está passando por um grande crescimento espiritual na sua vida, no qual está conhecendo muitas novas doutrinas bíblicas e você sente a necessidade de batizar-se mais uma vez, não se acanhe, peça o batismo, receba o batismo de Jesus. E se você também andou distante dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor e marque isso através de um batismo no qual você demonstrará publicamente que você é de Jesus. E por favor, não deixe de curtir esse vídeo e de compartilhá-lo com muitas outras pessoas, ficando inscrito no nosso canal e curtindo a nossa página no Facebook, ok?